já que é a irmã Raíssa, que ela diz o seguinte: eu tenho uma dúvida, o que é e quais são as diferenças principais da igreja pentecostal para a igreja neopentecostal? Bom, irmã, respondendo para a irmã, é, o termo pentecostal, ele nasceu nos Estados Unidos no século XX, e ele representa igrejas que, como a Assembleia de Deus, acreditam em falar em línguas espirituais. Essas igrejas, nós sabemos pela história da igreja, que elas existiam no século XIX, XVIII, XVII, sempre existiu igreja pentecostal. Mas as igrejas pentecostais, que eram igrejas que não batizavam recém-nascidos, ela foi perseguida implacavelmente pela Igreja Católica na história e até pelas igrejas protestantes. Então o nome pentecostal começou a ser aplicado nos Estados Unidos no início do século XX por essas igrejas que acreditavam em falar em línguas espirituais, acreditavam nos dons espirituais. Já neopentecostais foi aplicado na história, principalmente na década de 70, 80, algumas igrejas que começaram a aparecer, algumas pessoas saindo da Assembleia de Deus, não, e fundando determinados movimentos. Muitos saindo da Igreja Batista também como... Então, quais são classificadas como igrejas pentecostais hoje? A Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, essas igrejas foram classificadas como neopentecostais. Bom, são igrejas, pelo menos a Universal, você olha para ela, está lá o triângulo da maçonaria e as colunas da maçonaria. É um movimento da maçonaria, assim como as igrejas protestantes. Os seguidores de Lutero e Calvino, a história comprova que eles sempre andaram de braço dado com a maçonaria. Então, igrejas neopentecostais são essas igrejas, principalmente a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá ok? Bom, aproveitando aqui, poderia se chamar também de neopentecostais aqueles calvinistas que eles resolveram implantar os dons espirituais. Essas igrejas que vieram para o Brasil com o dinheiro da maçonaria, eu sempre recomendo a vocês o livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue, o Rastro Maçônico. Vai ver na história, eles implantaram um tipo de pentecostalismo lá, que é um pentecostalismo estranho, que normalmente eles misturam com parapsicologia, regressão, cura de trauma, eles misturam com o espiritismo, tá ok? Então os calvinistas, para tentar se aproximar da Igreja de Deus, criaram lá essas igrejas pentecostais. Por exemplo, como a Igreja da Lagoinha, é uma igreja que ela mistura pentecostalismo com espiritismo. Eu já até contava para essa irmã, para esclarecer, a minha esposa ganhou uma senhora para Jesus, aceitou Jesus, convertida. Na escola onde essa senhora trabalhava, eles convidaram para ir na Igreja Batista da Lagoinha. Quando ela voltou de lá, ela procurou a minha esposa, que se chama Lourdes, e falou: Lourdes, eu fui lá nessa igreja, mas é muito estranho. Ela era espírita antes, tá bom? Eles fazem lá tudo que nós fazíamos no espiritismo, de regressão, parapsicologia. E eu achei muito estranho aquilo tudo, porque isso era espiritismo, né? Aí eu falei para a Lourdes, explica a ela, né? Isso é espiritismo. Não participe dessa igreja, não participe desses encontros, tá bom? Então poderíamos chamar também, para concluir, de neopentecostal, os católicos que criaram o movimento carismático. E por que eles usam carismático? Como eu disse, pentecostal é um termo que foi cunhado agora no início do século XX. Mas sempre existiram igrejas que acreditavam nos dons espirituais. Como o dom em grego é carisma, eles são chamados na história daqueles que acreditavam no carisma profético,
Carisma profético é o termo mais utilizado na história para descrever as igrejas que acreditavam e acreditam, né? No caso, que acreditavam em dons espirituais, tá bom? Então, resumindo, como você perguntou, pentecostal é a igreja como Assembleia de Deus, Batista Independente, nos Estados Unidos a Igreja de Deus, a Igreja de Cristo. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos não é pentecostal, ela fala árabe, chinês, e diz que é pentecostalismo, tá bom? E diz que é pentecostalismo. Bom, então essa é a diferença. Espero que tenha respondido para a irmã.